Leitura da Epístola do Apocalipse de São João. Naqueles dias revelou Deus as coisas que em breve devem acontecer e que ele manifestou, enviando seu anjo ao seu servo João, o qual deu testemunho da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, com todas as coisas que viu. Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e observa as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que há na Ásia, graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e príncipe dos reis da terra, que nos amou e nos lavou de nossos pecados com o seu sangue. Continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus os discípulos, dizendo: Quem pensas que é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, colocou-o no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se fizer pequeno como este menino, este é o maior no reino dos céus. E quem receber um destes pequenos em meu nome, é a mim que recebe. Porém, quem o escandalizar, um destes pequeninos, que creem em mim, melhor que lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma mó que um asno faz girar, e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Por isso, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta-o e lança-o fora de ti. É melhor entrar na vida com um pé ou uma mão a menos do que, tendo as 2 mãos e os 2 pés, ser lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo os 2, ser lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis um só desses pequeninos, pois vos declaro que os seus anjos veem incessantemente a face do meu Pai que está nos céus. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar uns momentos? Meus filhos queridos, hoje, no calendário da Santa Liturgia, a Santa Igreja recorda a festa da dedicação de São Miguel Arcanjo. Há muitas igrejas dedicadas a São Miguel Arcanjo, mas uma das mais antigas que se encontra em Roma e que se celebra nessa data de hoje. São Miguel tem uma profunda relevância para a fé católica, constando na Sagrada Escritura, um dos arcanjos, portanto, escolhido da milícia celeste, e não só um arcanjo qualquer, mas aquele que foi colocado por Deus à frente da milícia, é o general do exército celeste, e que na batalha prostrou o inimigo, o arrogante Satanás, derrotou Satanás na batalha do céu, conforme está descrito na Sagrada Escritura. São Miguel, comandante dos anjos, nessa luta
contra os anjos do mal que o tempo inteiro nos cercam com suas tentações e as suas investidas para nos afastar do caminho de Deus, do caminho do céu, do caminho da santificação. Essa batalha que ainda se estende e se estenderá até o fim dos tempos. De nossa parte, pedimos ajuda, suplicamos o auxílio, a intercessão do glorioso arcanjo São Miguel, que esteja ao nosso lado cotidianamente nas nossas batalhas, porque apesar de nosso Senhor Jesus Cristo, por nós ter dado a sua vida e por nós ter redimido a preço de seu sangue na cruz, no entanto, a concupiscência, ou seja, a inclinação para o mal, ainda permanece em nós, mesmo após a redenção. Portanto, mesmo depois que nosso Senhor deu a sua vida por nós, ainda reside em nós essa inclinação ao mal, ao pecado, maus pensamentos, más palavras e más atitudes e etc. Portanto, a nossa vida inteira, a vida de um cristão, ela é inteiramente um combate. Do momento em que chegamos nesse mundo até o momento em que vamos dar o nosso último suspiro, o tempo inteiro nós estamos em combate contra o pecado, contra as forças do mal, para merecer um dia entrar no reino dos céus. E claro, para a gente não lutar sozinho, imploramos o auxílio da Santíssima Virgem Maria, o auxílio dos santos. Hoje, de forma especial, recordamos a preciosa proteção do arcanjo São Miguel, a quem nós invocamos sempre nessa batalha. Lembrando que a batalha contra o mal, a batalha contra o pecado, essa luta, essa inimizade é a única inimizade, é a única guerra quista, aprovada, abençoada e desejada por Deus. Essa é uma guerra que Deus aprova, essa é uma guerra que Deus deseja, incentiva e abençoa. Já lá no livro do Gênesis fica claro isso. Inimicitas ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen Elius. Deus disse à serpente: porei inimizade, eu, o Senhor Deus, porei inimizade entre ti, serpente, entre ti, ó diabo, e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E tu lhe ferirás o calcanhar, mas ela te pisará, te calcará a cabeça. Então essa é uma luta que vamos ter até o final. A luta contra o demônio, a luta contra os pecados, a luta contra as tentações. Essa é uma batalha que a gente não pode jamais ceder ou pensar em desistir. É uma batalha que vai perdurar. E para isso, claro, repito aqui, nós vamos pedir a intercessão dos anjos, dos santos, especialmente da Santíssima Virgem Maria. E é muito oportuno isso, porque o próprio evangelho que nós escutamos na Santa Missa de hoje, ele nos fala sobre esta batalha, sobre essa luta e sobre o esforço que nós devemos ter na vida espiritual. O esforço que nós devemos ter para cortar, para decepar, para jogar para longe de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus. É obrigação nossa, queridos filhos. Quem faz isso não está fazendo um favor, não, é uma obrigação. A obrigação do cristão cortar e jogar para longe de si toda e qualquer coisa, por menor que seja. Porque nós não temos a obrigação só de fugir do pecado, mas fugir até das ocasiões de pecado. Das ocasiões de pecado. Daquilo que pode ser um risco. Eu não posso nem sequer me colocar em risco de pecado. Se eu quero alcançar a santidade, esse é o caminho. Ah, padre, mas eu risquei esse palito de fósforo e entrei num paiol de pólvora e não aconteceu nada. Parabéns para você, deu sorte. Mas assim como não aconteceu nada, poderia ter acontecido. Portanto, foi irresponsabilidade acender um palito de fósforo e entrar no paiol de pólvora.
Ah, mas não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido. Usando essa analogia, é assim que funciona. Ah, não é só o pecado em si que eu preciso fugir, mas de qualquer coisa que possa remotamente me aproximar de uma ocasião de pecado. Então veja como nós cristãos muitas vezes agimos de maneira irresponsável, nos expondo desnecessariamente a um perigo para a nossa alma. Por causa de 5, 10 minutos de um deleite ou de um prazer, eu exponho toda a minha eternidade no inferno. Por causa de um videozinho de YouTube ou de um sitezinho qualquer. Um videozinho de 3 minutos de duração. Por causa de 3 minutos, vais passar agora a eternidade no inferno. Parabéns para você, cristão. Por causa de um olhar imoral que eu deveria ter desviado, daquela moça mal vestida, por causa de um olhar, eu vou para o inferno, ou pelo menos uns bons anos aí de purgatório. Porque fui desleixado, porque não vigiei meu olhar, porque não controlei minha língua, porque não controlei minha gula, porque não controlei meus apetites, e etc, etc, etc. Se tua mão te leva a pecar, diz nosso Senhor, corta-a. É melhor entrar no reino dos céus sem uma mão do que, tendo as duas, seres lançado no inferno. Se teu olho é motivo de pecado, arranca-o. Obviamente que eu não quero chegar domingo que vem e encontrar os paroquianos com tapa-olho ou com... Não é isso que o nosso Senhor se refere. Vamos saber interpretar a Escritura e não interpretar ao pé da letra. O que é que nosso Senhor está querendo dizer? Qualquer coisa, por mais querida que seja para mim, mas se me leva a pecar, eu preciso cortar isso da minha vida. Isso seja um pensamento, pode ser uma atitude, pode ser uma pessoa. Tal pessoa só se aproxima de mim para fazer fofocas, para falar imoralidades e obscenidades. Então, por que ainda tem contato com essa pessoa? Vai se afastando. Vai se afastando. Ah, mas é alguém que eu gosto, ótimo, mas é assim mesmo. Corta essa mão antes que ela te leve para o inferno. Arranca esse olho antes que te leve para o inferno. Ah, um pensamento, uma filosofia, uma teoria, mas se é perigoso, se é pernicioso, corta fora esse pensamento, abandona essa filosofia, abandona essa prática e etc e tal. Ai, padre, mas isso é radical demais. Parabéns para você, descobriu a pólvora, descobriu a roda. É assim mesmo. Não tem como entrar no reino dos céus sem fazer violência a si mesmo. Não tem, é impossível. É impossível. Capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, nosso Senhor diz isso. Só os violentos conquistarão o reino dos céus. Que violentos? Que pegam uma espingarda, vamos pegar... Não é isso, não. Só os violentos entrarão no reino dos céus. Que violência é essa? Aquele que sabe fazer violência a si mesmo, às suas vontades. Todas as fibras do meu corpo querem tal coisa, e eu vou dizer não. Minhas inclinações e minhas paixões querem me levar para este caminho e eu vou dizer, não, eu vou por esse outro. E isso é o que nos diferencia dos animais. É isso que nos diferencia dos animais. Eu ontem conheci uma ovelha. Botei o pote de milho assim no chão e ela foi devorando tudo. E se eu não tirasse o pote de milho, ela ia acabar com o pote de milho inteiro. Porque ela é um animal. Porque ela não sabe se impor limites. Se eu desse o saco inteiro de milho, ela ia devorar o saco inteiro de milho. A galinha cisca o dia inteiro. Não tem limite. A cachorrinha aqui do lado, de vez em quando eu dou um petisco para ela. Ela agora não pode me ver. Se eu estiver andando pelo quintal o dia inteiro, este animal anda atrás de mim. Ah, porque me ama de paixão? Não, porque eu dei um petisco e ela quer mais. E ela me associa agora a petiscos. E se eu der 20, 30, 40, não tem limites.
quando eu não me deixo guiar pelo Espírito Santo, quando eu não me imponho limites, eu estou suscetível aos meus apetites animais. Estou me igualando aos asnos. E é muito oportuno que esse evangelho da missa de hoje tenha sido este tema, porque isso nos ajuda a dar continuidade ao tema da catequese que eu comecei recentemente, que foi a catequese sobre a mortificação. Aqui está a prática da mortificação cristã. Este texto é um texto do cardeal Joseph Mercier, Désiré Joseph Mercier, um cardeal belga. Já fizemos a primeira parte. Para quem não pegou a primeira parte, depois, por gentileza, é só olhar lá no meu canal, Padre Leonardo Holtz. A primeira parte ainda vou postar lá, estou até meio atrasado, já era para ter colocado esse vídeo, ainda não coloquei. A primeira parte já está lá. Hoje eu vou dar continuidade com a segunda parte, sobre a mortificação. São conselhos práticos para a sua vida do dia a dia, de como fazer para domar os impulsos e domar as suas paixões. Justamente como que eu faço para poder cortar essa mão que me leva ao pecado, cortar esse olho. Está aqui os conselhos práticos do cardeal Mercier. Na semana passada, nós iniciamos com o capítulo 1, falando sobre os conselhos para a mortificação do corpo. Nós vamos dar continuidade hoje com a mortificação dos sentidos, a mortificação das imaginações e a mortificação das paixões. E nesse segundo capítulo, o cardeal Mercier tem para nós, deixa-me ver aqui, são 16 conselhos, é o que nós vamos ver hoje. Mortificação dos sentidos, da imaginação e das paixões. Primeiro, feche os seus olhos diante de tudo e sempre, a todo espetáculo perigoso. Inclusive, tenha a valentia de fechá-los a todo espetáculo vão e inútil. Veja sem olhar. Não se fixe em ninguém para ficar observando sua beleza ou feiura, etc. Veja, são duas coisas aqui diferentes que o cardeal Mercier fala. Lembrando que o cardeal Mercier escreve isso daqui com base na espiritualidade de alguns santos, como principalmente São Francisco de Sales, São João Bosco, São João Berchmans. São santos de vida mística. Então, com base nos escritos destes santos, o cardeal Mercier escreve estes preciosos conselhos. Feche os olhos diante de tudo que seja espetáculo perigoso, ou seja, que pode me colocar em risco. Ou veja sem olhar. São duas coisas distintas, mas que podem ajudar muito para a gente. Existem momentos em que tem coisas que estão ao nosso poder, que estão dentro do nosso poder de controlar. Então, por exemplo, se eu estou na minha casa mando eu, aqui eu vou controlar. Então, tal programa aqui não entra, tal filme aqui não entra, tal site aqui não entra, tal música aqui não toca. Por quê? Porque a casa é minha, quem manda sou eu, quem determina sou eu, ponto final, tá ok. Isso daqui é algo que é perigoso, é um conteúdo perigoso, conteúdo imoral, um conteúdo satânico, sei lá o que, um rock maluco e tal, aqui não entra. Mas isso você faz na sua casa ou nos lugares que você tem controle. Ok, mas e se você está num lugar público, entra num restaurante e está tocando lá uma... Aí o que você vai fazer? Você está num ambiente que não é o seu ambiente. Está num ambiente que não é o seu ambiente. Conselho, então, do cardeal Mercier, tenta desviar sua atenção daquilo, ou não se fixar naquilo. Se for algo que eu possa desviar o olhar, ou até mesmo em algumas ocasiões discretamente fechar os olhos e desviar o olhar, que eu faça.
Se não for possível, tente, não é fácil, mas com o exercício e com o tempo a gente acostuma a fazer isso daqui. Veja sem olhar. Padre, o que é ver sem olhar? Você está enxergando, mas você não está fixado em nada daquilo. Você não tá... Quantas vezes já aconteceu comigo? Padre, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Padre, o senhor viu tal coisa? O quê? Não vi não. Mas padre, estava bem ali. Gente, não vi. Eu estava no lugar, eu estava ali, mas o cérebro estava completamente desligado. Mas viu aquela pessoa? Não vi. É um treinamento de anos isso. Ver sem olhar, sem se fixar. Se não é algo que me interessa, a vida dos outros, algo que o outro está... Não me interessa. Não me interessa. Justamente a gente fica se fixando nessas coisas e é por essa via aí que muitas vezes o pecado entra. Começa a reparar os outros. Vem os julgamentos. Aí começa a julgar, fazer juízo temerário, começa a pensar mal do outro. Aí junto do julgamento temerário vem a maledicência. Olha quanta desgraça de pecado entrou através de um simples olhar. Ao passo que, se é um ambiente ruim, olha só por cima, genericamente. É aquele olhar só para eu não tropeçar e cair no primeiro degrau, mas sem se fixar em nada. Padre, não é fácil, não estou dizendo que é. Só estou dizendo que é um conselho para a nossa batalha, para a nossa luta espiritual. Desviar o olhar ou não se fixar em nada que seja perigoso para a nossa alma. 2. Feche os seus ouvidos às palavras bajuladoras e aos louvores, às seduções, aos maus conselhos, às maledicências, às zombarias que ferem as indiscrições, à crítica malévola, às suspeitas comunicadas e a toda palavra que possa causar o menor esfriamento entre duas almas. Não precisam se preocupar em decorar tudo isso, porque muito em breve eu já estou preparando umas apostilinhas com todo esse contexto que eu vou colocar aqui na nossa lojinha. Então, você vai ter a oportunidade de ter uma pequena apostilinha com todo esse texto do cardeal Mercier. Mas, enfim, segundo conselho, fechar os ouvidos às bajulações. Bajulação, você é maravilhoso, você é isso, não sei o que lá, meu Deus do céu, tudo que você faz é perfeito. Ilusão. Isso só mexe com o nosso ego e com a nossa vaidade. Acha que esses elogios fazem bem? Na verdade, só estão trabalhando em nós a nossa vaidade para fazer a gente crescer cada vez mais no pecado. Não, se a pessoa me elogiar, padre, então eu devo fazer o quê? Rechaçar? Não seja grosseiro, obviamente, não seja grosseiro. Mas se eu receber um elogio, procura receber aquilo com o espírito de humildade e ao receber, tenta cortar logo e não deixar ele crescer, para isso não ir para o coração e não subir para a cabeça, e aí a pessoa começa a se achar a última bolacha do pacote ou a última Coca-Cola do deserto. Começa a se achar, eu sou o tal, eu sou o melhor. Então cuidado com os elogios mais atrapalham a vida espiritual do que ajudam. Cuidado com os maus conselhos. Cuidado com as maledicências, que aliás isso daí, infelizmente, a gente tem um vício disso, O tempo inteiro na oportunidade de falar mal de alguém, de criticar alguém. Aliás, meu pai tem uma frase que é muito interessante, Meu pai já falou para mim várias vezes isso. Falou: meu filho, você já observou que os assuntos bons acabam depressa, mas uma fofoca dura por horas? É impressionante, Quer prender alguém numa roda de conversa? Se você for fazer uma roda de conversa para elogiar alguém, fulano é bom, muito bom, que pessoa maravilhosa, acabou o assunto. Agora, se você disser, você viu o que fulano... Não, conta, e pronto. Vão 3 horas tranquilo ali, só detonando. É impressionante,
Como o assunto mal, como a maledicência rende. Botou fermento nesse negócio e a maledicência rende. Cuidado com a maledicência. Cuidado com as zombarias, especialmente aquelas que ferem o próximo. Diz o cardeal, fuja de qualquer coisa que possa causar o menor esfriamento entre duas pessoas. Qualquer semente maligna que possa colocar uma inimizade entre um e outro, fuja disso. Fuja disso. Qualquer coisa que acenda os ânimos de um contra o outro. Não seja o divisor. O divisor a gente sabe perfeitamente quem é. Diabolos, em grego, o divisor. Quem faz o papel de divisor está fazendo a obra do diabo. 3. Se o sentido do olfato tem que sofrer algo por consequência de certas doenças ou debilidades do próximo, longe de queixar-se disso, suporte-o com santa alegria. Olha, mais um conselho de mortificação, até mesmo através do olfato. Mas não vou chegar perto daquela pessoa porque ela tem mau hálito, está com CC, com não sei o que lá. Olha, devemos, o que eu falei agora há pouco? A gente deve fugir de tudo que seja pecado ou ocasião de pecado. Mas existem imperfeições que não são necessariamente pecado. Pode ser fruto, como está dizendo aqui o cardeal Messier, ou fruto de uma enfermidade. Tem uma estomatite e aquela estomatite traz mau odor. Mas isso, aí a pessoa está em pecado porque está doente. Não. Ou então é uma limitação, uma fraqueza meramente humana, mas que não é necessariamente pecado. Nesses casos, eu suporto a fraqueza do outro como um meio de santificação pessoal. Está difícil de respirar ali, mas eu ofereço isso a Deus. Ninguém ao seu redor está percebendo, mas Deus, que vê o que está escondido, está vendo o teu espírito de sacrifício e Ele te dará a recompensa. Essa pessoa é chata, então suporta o chato. O chato está vindo ali, eu quero atravessar a rua e ir para o outro lado para fugir dele. Teve vontade de fugir dele? Pois agora é que não vai fugir, vai ao encontro dele, mesmo ele sendo chato. E assim eu estou me mortificando minha vontade, mortificando meus sentidos. 4. No que concerne à qualidade dos alimentos, seja muito respeitoso naquele conselho que disse nosso Senhor em Lucas 10, versículo 7. Comei o que vos for apresentado, comei o que vos for servido. Comer o que é bom sem comprazer-se nisto. Comer o que é mal sem mostrar aversão. Mostrar-se indiferente tanto em um quanto em outro. Aqui está a verdadeira mortificação, dizia São Francisco de Sales, na Filoteia. Está aí, olha outro conselho com base agora em São Francisco de Sales. O que me for apresentado, aceitar de bom grado. Aceitar de bom grado. Não gosto de jiló. Cala a boca e come o jiló. Meu quiabo está babando. Come assim mesmo. Faça como mortificação. Faça como mortificação. Começa essas frescurinhas, eu escolho isso. Não, a gente come o que for apresentado. Como que for apresentado. Sobretudo, se eu estou na casa de alguém e tudo. Não gosto. Faça pelo menos como mortificação, como penitência. Afinal de contas, é um alimento. É um alimento, está estragado? Não está estragado. Então, pronto. Não, isso eu não como. Não gosto disso. Não. Você começa a ficar com uma alma pusilânime. Já falamos da pusilanimidade aqui outra vez, É a fraqueza de alma. E a pusilanimidade vem quando? A fraqueza, a alma fica fraca quando? Quando eu dou tudo que ela quer, ela fica mimada. É uma alma mimada. Pusilanimidade mais ou menos é isso, É uma alma que é mimada. Todas as minhas paixões, todas as minhas inclinações, eu cedo. Aí, é claro. Controlar as paixões e aceitar com humildade aquilo que for apresentado, ainda que não me agrade. 5. Ofereça a Deus suas comidas. Imponha-se na mesa uma pequena privação. Por exemplo, negue-se aquele pouquinho mais de sal,
negue a si mesmo aquele segundo copo de vinho, ou corta aquela guloseima a mais. Todos os que estiverem ali à mesa contigo nem vão perceber que você está fazendo uma penitência, uma mortificação, mas Deus vai estar sabendo. Deus vai estar sabendo. Provei aquela salada, poxa, podia ter um pouquinho mais de sal aqui. Aí eu estaria pecando se eu estendesse a mão, pegasse o saleiro e acrescentasse aquele pouquinho mais de sal? Não, não está pecando. Mas e se eu não fizer isso? É uma mortificação. Vou mortificar isso. Vou comer essa salada assim mesmo. Vou comer essa salada assim mesmo. Ou então, comi a sobremesa, poxa, queria pegar um segundo pedaço. Mas quer saber? Não vou pegar, não estou com vontade de pegar, mas eu vou me controlar hoje e não vou pegar por mortificação. Quem está ao seu redor nem percebeu, mas Deus viu e Ele te dará a recompensa. Sexto conselho: se aquilo que lhe apresentam excita vivamente o seu atrativo, pense no fel e no vinagre que apresentaram a Nosso Senhor na cruz. Isto não vai lhe impedir de saborear o manjar, mas o servirá de contrapeso ao prazer. O que quer dizer aqui o cardeal neste sexto conselho? Não é ilícito, não está errado, não é pecado eu saborear um alimento gostoso e achar gostoso. Não está errado, nem é nenhum pecado com relação a isso. Agora, para que as minhas inclinações, para que as minhas paixões não fiquem exaltadas demais, bota um contrapeso nessa balança. Assim, quando eu experimento algo muito bom, que pode acarretar? Eu começo a mergulhar naquela coisa que é muito boa, me esqueço das coisas que não são tão boas, e aí, por causa dessa minha distração, eu acabo caindo, talvez não naquele momento, mas mais para frente, eu vou cair no pecado. Então, o que ele aconselha? Diante de algo muito bom, tenta equilibrar essa balança. Para eu não ficar efusivo demais, bota um peso no outro. É que hoje em dia as balanças são tudo eletrônicas, Na minha infância ainda tinha aquelas balanças na feira que eram de 2 pratos ali. Então, quando um prato estava elevado demais, a gente botava o peso aqui para poder igualar os pratos da balança. É desse tipo de balança que nós estamos falando, da balança antiga. Então, se uma coisa está elevada demais, isso a gente deve fazer com tudo na vida. Aliás, esse conselho, inclusive, não é nem do cardeal Mercier. O cardeal Mercier ele só está aproveitando uma passagem da Sagrada Escritura, que, se eu não estou muito equivocado, está ali no livro da Sabedoria. Nos dias maus, lembra-te dos dias alegres. E nos dias alegres, lembra-te dos dias maus, para não pecares pelo excesso. Para não pecares pelo excesso. Estou muito contente, efusivo. Calma, cuidado com essa efusividade toda, porque a efusividade pode te levar ao pecado. Então, está muito feliz? Lembra de um episódiozinho triste para poder equilibrar essa balança e ficar com tranquilidade. Ou então, estou muito triste, aí mergulho na depressão. Adeus, mundo cruel, vida, céus, azar. Todo pecado tem sua fonte no desequilíbrio. Tudo que é excesso, quer para mais ou quer para menos, gera pecado. Guarda isso. O pecado é um desequilíbrio, quer para mais, quer para menos. Virtus in medio est. A virtude está no meio, no equilíbrio. Então, estou feliz demais. Lembra de um episódiozinho triste da vida e volte à realidade. Ou então, estou muito deprimido. Lembra dos dias felizes e volte à realidade. Não se permita ficar mergulhado nos dois extremos. Que, aliás, é muito comum. O que acontece? Quando falta o equilíbrio, é muito comum alguém estar extremamente feliz hoje e deprimido amanhã. Olha a sociedade doente que a gente está vivendo aí. Aí estão se mergulhando no Rivotril e similares.
e enriquecendo psiquiatra. Eu já falei para o bispo, se eu não fosse padre, falei para o Dom Rodrigo, falei, se eu fosse psiquiatra e não fosse padre, eu estava rico. Porque o que tem de gente desajustada aí, meu consultório ia estar assim, ó. E era só tacar química nesse povo e encher o bolso de dinheiro. Por quê? Falta o equilíbrio. Como diz minha mãe, ou é 8 ou é 88. Não tem um meio termo, né? Equilíbrio. 7º, há que evitar todo contato sensual, toda carícia em que se prioriza certa paixão, em que se buscaria ou onde se teria um gozo principalmente sensível. Hoje em dia a sociedade está totalmente... Cuidado com isso. Não há necessidade, forma de demonstrar carinho, não, carícias, tem que tocar no outro, mas peraí, se não tem a finalidade do matrimônio, não tem que ter esse tipo de coisa. Sobretudo alguns povos, italiano é muito efusivo, italiano tudo é mamma mia, e beijo aqui, brasileiro também é muito efusivo, Nesse ponto é bem interessante o comportamento dos orientais, é só uma inclinação e tá bom, não tem nada de toque ou cuidado, um mínimo, como eu falei, padre, mas não é nada demais, padre, que isso, mas eu não tive a intenção, não estou dizendo que você teve a intenção, estou dizendo que você teve a intenção, mas lembra que a gente falou no início, não é só o pecado que eu devo fugir, mas qualquer coisa que possa remotamente me colocar em risco é bom evitar, é bom evitar. Voltando à analogia anterior, eu posso entrar no paiol de pólvora com o fósforo aceso e não acontecer nada, mas não vale a pena correr esse risco, 8º, prescinda de ir aquecer-se, ao menos que seja necessário para evitar-lhe uma indisposição. Obviamente que Cardeal Messier, sendo europeu, ele está falando aqui das situações de inverno, mas a gente pode adaptar isso para qualquer outra situação. O que ele está, em resumo, utilizar o frio, o calor, as situações naturais da vida como uma penitência natural. Claro, a não ser que seja uma coisa que me provoque enfermidade, claro, aí é diferente. Então, para fazer penitência, vou sair me expondo ao frio, aí pronto, pego uma pneumonia, também que não seja por aí. Que não seja por aí, mas na medida do possível eu posso também utilizar até mesmo as situações climáticas como uma penitência, uma mortificação natural, suportando o calor do verão, suportando o frio do inverno, sem murmurar. Sem murmurar. 9º, suporte tudo aquilo... aliás, o 9º conselho é exatamente isso que eu acabei de falar. Suporte tudo aquilo que aflige você naturalmente, que aflige a sua carne. O frio do inverno, o calor do verão, a dureza da cama, as incomodidades, etc. Faça boa cara em todos os tempos e sorria em todas as temperaturas. Como é difícil, Como é difícil, mas faça boa cara em qualquer situação, nas boas ou nas ruins. Diga junto com o profeta Daniel, em capítulo 3, versículos 57 e seguintes, frio e calor, chuva e sol, bendizei o Senhor. Felizes todos nós seremos, se pudermos chegar um dia a dizer com gosto essa frase que era tão singular a São Francisco de Sales: nunca estou melhor do que quando não estou bem. Interessante essa frase de São Francisco de Sales, É nos momentos em que eu não estou bem que espiritualmente eu estou melhor. Porque no momento em que está tudo bem, a gente fica relaxado, Mas quando chega a aprovação, é a hora de eu mostrar o valor da minha fé cristã. Mar calmo não faz bom capitão. Só se vê se o capitão é bom mesmo, na hora da tempestade ali, ele vai ter que segurar o leme e carregar aquele navio no braço. O mar agitado não é o mar calmo que faz bom capitão. Da mesma maneira, não é uma vida boa e tranquila que vai fazer o bom cristão.
bom cristão vai se manifestar no meio das intempéries da vida, é ali, a hora de provar a nossa fé. Agora está tudo bem, está tudo na minha vida, está tudo bem, tudo é bom, tudo é maravilhoso e etc. Aliás, curiosamente, né, lá no livro de Jó, quando Satanás se apresenta diante do trono do Senhor Deus Altíssimo, ele diz isso, Satanás diz isso a Deus. Quando Deus diz para Satanás: vê Jó, meu servo, como é um servo bom, leal e fiel, ele é fiel a mim, é temente a mim, é um homem de Deus. E Satanás então diz para Deus: oh, claro, você deu tudo para ele, tem uma ótima casa, tem filhos, tem gado, tem bens, agora tira tudo isso dele e em pouco tempo ele vai estar atirando no teu rosto um monte de blasfêmias, né? Deus então diz a Satanás: ok, se é assim eu te permito, vai lá você e tire tudo dele, só não toques na sua vida, a vida pertence só a mim, só Deus dá e só Deus pode tirar. Não mexendo na vida dele, o resto pode tirar tudo. E o restante da história, se você ainda não sabe, faça esse exercício, leia o livro de Jó e vê como termina essa história. Mas é muito interessante, só se percebe se a minha fé é firme no momento da provação, da tentação. Está tudo bem na minha vida, tenho saúde, vida financeira está ok, minha família está maravilhosa, aí é claro, né? Aí é claro, tem nem sei se ela está viva ainda, há um tempo atrás, acho que foi presa com dinheiro escondido, sei lá onde, a tal de Bispa Sônia, uma herege aí, aí ela, a mulher louríssima, aparecia sempre num programa de televisão, toda maquiadíssima e não sei o que lá, com um sorriso de plástico na cara. Jesus é maravilhoso, Jesus, mas é claro, claro, eu falei, se eu tivesse a tua conta bancária, eu estava dizendo a mesma coisa, Quero ver você dizer isso na aprovação, na doença, na privação. Agora, claro, cheia de joias, com esse cabelo louro aí, e com viagens internacionais, eu não sei o que lá, e é ótimo dizer. Quero ver continuar dizendo isso como Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome disso. Aí sim, o cristão é provado na sua fé, o ouro se prova pelo fogo, e o cristão prova a sua fé nas intempéries, não quando está tudo tranquilo. Então, nunca estou melhor do que quando não estou bem. Linda essa frase de São Francisco de Sales. 10º, já estamos quase acabando, mortifique a sua imaginação, quando a sua imaginação lhe seduz com a isca de um posto brilhante, ou quando a sua imaginação se entristece com a perspectiva de um futuro sombrio, ou quando se irrita com a recordação de uma palavra ou de um ato de alguém que lhe ofendeu, etc. Corte esse tipo de imaginação, não vai te levar a lugar nenhum. Como é que será a minha vida daqui a 10 anos? Eu vou crescer. Para com isso, faz o que você tem que fazer, trabalhe do que você tem que fazer, mas para de ficar se torturando com imaginações futuras ou mesmo do passado. E ficar se lamentando vai te trazer o quê? Somente angústia, remoer rivalidades, sentimentos antigos, etc. Então, cortar esse tipo, sem dó nem piedade, cortar fora esse tipo de imaginação. Esses pensamentos, quando vêm, afugentar imediatamente, troca para outra coisa, pede a graça a Deus para mandar para longe esse tipo de pensamento que não ajuda a gente a crescer na fé, não servem de nada, só para nos atormentar, nos torturar e nos desviar do caminho de Deus. 11º, se você sente a necessidade de sonhar, mortifique-se sem piedade. É claro que sonhos, projetos, etc., todos nós temos. O que o cardeal Messier está querendo aqui? Se sente a necessidade de sonhar. É claro que a gente está falando de uma coisa desmedida, né? Desmedida. É aquela pessoa que vive como um grande sonhador e vive no mundo da imaginação e esquece da realidade. Então é esse tipo de sonho, entre aspas, que o cardeal Messier está dizendo. Isso precisa ser
cortado, tenha seus pés na realidade. Ah, padre, então quer dizer que eu não posso ter um ideal, não posso... Mas não, ninguém está dizendo isso, né? Ninguém está dizendo isso, né? Nesse sentido, sonho, nesse sentido assim, pô, eu tenho um sonho de um dia, não sei, tenho um ideal de vida, tenho um sonho de um dia ser santo, né? Tenho um sonho de um dia poder, ok, né? Tenho um ideal, ou tenho um projeto mesmo, um projeto de vida, ainda que não seja necessariamente espiritual. Isso não é ruim, nem é mal. O conselho aqui de cortar os sonhos é no sentido de evitar ficar o tempo inteiro em coisas tão abstratas e esquecer de viver a sua vida com Deus. Então, mortifique-se e corte sem piedade, nesse sentido, diz o cardeal Messias. 12º, mortifique-se com o maior cuidado sobre o ponto da impaciência, da irritação ou da ira. Isso daí é tremendo, todos nós, não adianta. Quem disser, eu não tenho esse problema, está mentindo, porque todos nós, o tempo inteiro, em todas as ocasiões, em casa, no trabalho, no trânsito, na rua, etc. Esse, acredito que seja um mal do nosso século, que é a impaciência, mas não é uma coisa impossível de se controlar. Não é uma coisa impossível de se controlar. Nas pequenas coisas, acontecem nas pequenas coisas, tudo para tirar a nossa paciência. Esses dias mesmo aqui em casa, de manhã fui botar a roupa para lavar, botei os produtos ali na máquina de lavar, o sabão e o amaciante, virei as costas para guardar no armário a caixinha do sabão, a ponta da minha batina pegou na gavetinha Aí, em vez de eu fechar a gaveta, eu deixo a gaveta aberta para ir guardar o sabão, para depois... Aí o que aconteceu? A ponta da batina agarrou na gavetinha, jogou a gavetinha no chão, foi o sabão em pó com amaciante para todo lado. Aí nessas horas a gente pensa coisas românticas e bonitas, celestiais. Não pensa, não é? Nessa hora não dá para pensar, além de perder o produto, ainda tem que limpar a lavanderia daquela melecância toda, etc. Mas aqui está. São oportunidades de colocar em prática, de exercitar. Nessa hora que eu vou ter que respirar fundo. Eu quero paciência. Ótimo. Aí você reza e pede a Deus paciência. O que você acha que Deus vai fazer? Entregar um pacote de paciência com o laço de fita vermelho, Mercado Livre, olha aqui, chegou a sua paciência. Será que é assim que vai? Não é assim. Rezou e pediu a Deus para te dar paciência. Sabe o que Deus vai fazer? Proporcionar para que você tenha ocasiões na sua vida de exercitar essa paciência. Então vai ser isso. Então vai ser isso. Exercitar. Por isso que a gente diz exercício das virtudes cristãs. Esse tipo de virtude tem que exercitar. Tem que exercitar. No início é mais difícil, mas eu prometo que com o passar do tempo vai ficando um pouco mais fácil. E depois surgem outros desafios mais difíceis do que aqueles, Mas assim é a nossa vida, Então, mortifique-se com o maior cuidado sobre a impaciência, irritação e a ira. Tenta dominá-la. 13º, examine a fundo os seus desejos e submeta todos eles ao controle da razão e da fé. Aquilo que a gente falou agora há pouco. Se eu não submeter minhas inclinações e meus desejos à razão e à fé, eu vou agir que nem os animais. Prazer e bem-estar, sem tristeza nem dores, vitórias sem combates, uma vida cômoda e tranquila, sem cruzes de nenhum tipo, ou seja, uma vida completamente oposta à do nosso divino Salvador. Isso é adequado a um cristão? Então é bom pensar nisso, de forma que quando vêm os desconfortos, eu não vou rejeitá-los, não vou ficar feliz, eu não sou masoquista, eu não vou ficar contente com o sofrimento, mas quando ele vier, quando as contrariedades vierem, eu vou procurar suportar com um pouco mais de resignação, lembrando de tudo aquilo que o nosso Senhor e Salvador passou. Então eu vou me unir espiritualmente a nosso Senhor nesse momento. Vou dizer, se o nosso Senhor, Ele que é meu mestre e Senhor, passou por isso, eu também vou passar. Se Ele passou com resignação e humildade, eu também vou
suportar. 14º, tenha cuidado de não contrair certos costumes que, sem ser positivamente maus, podem chegar a ser funestos, como leituras frívolas, jogos de azar e etc. Tem coisas que não são necessariamente pecado, mas que também não acrescentam em nada na nossa vida. Então, aquilo que é inútil precisa ser também cortado. 15º, procure conhecer qual é o seu defeito dominante e quando tiver conhecido, persiga-o com todas as forças. Submeta-se para isso de boa vontade ao que poderia ter de monótono, de entediado na prática do exame particular. A gente está falando aqui do exame de consciência, né? O cardeal Bercier está dizendo o quê? Faça o exame de consciência com muito rigor, com muita diligência, para não perder nenhum detalhe. Procure investigar a sua vida, procura saber qual é o meu defeito principal. Temos muitos, mas tem alguns que se destacam mais. Então, procuro saber qual é o meu defeito dominante para poder perseguir esse. Normalmente, o que acontece? Quando a gente descobre o defeito principal ou dominante e procura controlar ele, eu vou dizer para vocês uma coisa, o restante dos outros parece que se amenizam. Se amenizam. Quando você prende, vou utilizar uma outra analogia. Quando você prende o chefe da gangue, os outros bandidos se enfraquecem. Entendeu? Eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu conheci Boca de Fumo, então... Quando você mata o líder da boca ou prende ele, enfraquece o resto da boca toda. E os bandidos da nossa alma, que são os pecados, é exatamente a mesma coisa. Procura conhecer qual é o teu defeito dominante e persegue ele para você ver como é que a violência dos outros enfraquece, diminui. Por fim, 16º conselho desse 2º capítulo, né? Depois a gente vai continuar com os demais, são 5 capítulos. 16º conselho: não está proibido para ninguém ter um bom coração e demonstrar esse bom coração. Porém, fique atento para o perigo de exceder o justo meio. Combata energicamente os afetos demasiado naturais, as amizades particulares e todas as sensibilidades moles do coração. Isso é uma coisa que a renovação carismática e esses meios pentecostais exploram muito, né? Com a desculpa de agora olha para o seu irmão, agora abraça o seu irmão, agora diz que você ama o seu irmão. O cara que está mal intencionado, ele já aproveita desse momento, né? É para abraçar o irmão, já abraça o irmão. Se o irmão do lado ainda for aquela moça que ele estava de olho, aí ele vai abraçar, é claro, né? Imagina, né? Então, cuidado com todo. Não é pecado, não é errado demonstrar que eu sou uma boa pessoa, que eu tenho caridade, que eu tenho um coração bom. Não é demonstrar algum tipo de afeto ou de sentimento, só cuidado com determinados tipos de afetos demasiados. Porque pode parecer, meus filhos, mas padre, isso é radical demais. Olha, seguir a Cristo é isso aí. Seguir a Cristo é isso aí. Quem quer seguir a Cristo e não quer ser radical, vai plantar banana, vai fazer qualquer outra coisa. Ou como dizia um professor meu, vai vender amendoim no trem, faça qualquer outra coisa. Porque quem quer seguir o Evangelho, quer seguir a Cristo e não quer ser radical, então seguir a Cristo é radical. É sim, sim e não, não. Não tem meio termo. Ou então Apocalipse 4. Em cima do muro não dá, ou quente ou frio. Se ficar em cima do muro, eu vou te vomitar da minha boca. Capítulo 4 do livro do Apocalipse. Não tem meio termo. Então, seguir a Cristo é isso daqui. Se a gente faz uma pequena concessão, é o que basta pro demônio. É o que basta pro demônio. Não nos esqueçamos que foi assim que o pecado original entrou no mundo. Com uma coisa aparentemente sutil e boba, né? Não, Deus proibiu de comer esse fruto aí. Aí a serpente, que isso? Não, que bobagem, né? É uma frutinha inocente, não, uma mordidinha só, não tem nada demais. É assim que o demônio começa.
Não, é só mais um golezinho, vai, ó, mais um whiskyzinho, vai, quando vê já virou alcoólatra. Não, é só ó, experimenta aqui esse cigarrinho aqui, ó, essa plantinha aqui, ó, ei, olha que beleza, você vai ficar mais leve, ó, uma canabizinha aqui, olha, não, bobagem, todo mundo faz isso, e não sei, cuidado, aqui eu estou exagerando, né, mas tem outras coisas também, né? Não, é uma mera carícia, né? É um sinônimo. Vai por esse caminho, que vai ver onde é que vai levar. Tá? Cuidado com qualquer afeto desordenado. Afeto desordenado. Cuidado com isso. Amizades particulares, etc. Aliás, já terminei aqui, vou me permitir então um parêntese. Eu sem parênteses. São Bento, na sua regra, é bem rígido com relação... A regra de São Bento é tremenda, né? São Bento, na sua regra, é rígido, muito rígido com relação a isso. Tem um capítulo na regra de São Bento que ele diz que 2 irmãos do mosteiro não podem se defender um ao outro. Supondo que o monge A está sendo acusado de ter roubou comida da despensa. O monge B sabe que não foi ele. Então, o que a gente pensaria? O monge B, em nome da justiça, chegaria para o abade e diria: não, senhor abade, eu vi, o monge A não roubou. São Bento proíbe isso na regra. São Bento proíbe isso na regra. Deixa que o monge A seja julgado adequadamente e o abade vai decidir e dar o veredito final se ele é culpado ou não. Nenhum irmão tente defender o outro, porque se um irmão tenta defender o outro, o abade vai começar a suspeitar que esses dois têm qualquer coisinha dentro do mosteiro, e isso é inaceitável. Olha, está defendendo muito o outro, por quê? É porque está macumunado com ele. Então São Bento diz, se isso acontecer dentro do mosteiro, que esse monge será cortado e expulso imediatamente do mosteiro. Se mostrou muito interesse pelo outro, é porque pode ter, imagina, então, olha lá, padre, mas é exagerado. Para fugir do pecado, nesse ponto é bom exagerar. É bom exagerar. Claro que isso se aplica à norma dos mosteiros da vida religiosa. Eu só citei aqui para a gente ver como que os santos levam esse assunto muito a sério. Então pode ser uma coisinha aparentemente pequena, mas que pode me levar a algo prejudicial depois. Então, não posso dar oportunidade a essas pequenas coisas. Não posso dar oportunidade a essas pequenas coisas. O filhotinho de leão não fica filhote para sempre. Enquanto ele é filhote, é gracioso. Aí vai nessa. Deixa ele lá. Tinha há um tempo atrás eu vi uma matéria de um rapaz que criava uma cobra, um tipo de cobra dessas que fica gigantesca, né? Criou como pet, como bicho de estimação. Dormia na cama com a cobra, muita coragem, né? E ele começou a observar que toda noite a cobra vinha ao lado dele na cama e se esticava. Ficava retinha. Ele começou a achar curioso aquilo. Aí achou muito engraçado. A cobra está se esticando para dormir do meu lado, porque ela gosta muito de mim. Depois ele comentou isso com o veterinário. O veterinário falou: amigo, ela não gosta de você. Ela está crescendo. Você sabe por que ela se estica ao seu lado? Ela está medindo você para saber se consegue te engolir ou não. Quando ela se estica ao seu lado, ela está medindo, porque ela não pode engolir uma coisa que seja maior do que ela. Por isso ela se estica. Quando ela perceber que o tamanho dela é igual ou superior ao teu, ela está pronta para te engolir. E com o pecado é exatamente assim. Às vezes a gente não dá, mas é uma coisinha à toa, é um pequeno afeto. Um pequeno afeto aqui, que vai ser desordenado lá na frente, e essa cobra vai te engolir depois. Então fugir de toda ocasião de pecado. Terminamos, queridos, do jeito que começamos. Se tua mão é motivo de pecado, se teu olho é motivo de pecado, corta, mortifica. É melhor assim para entrarmos no reino dos céus
Que assim seja. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.